Fala galera do CLP, você já ouviu falar de contato de selo para partida de motores? Quer saber como implementar todas aquelas funções e expressões booleanas lá de circuitos lógicos em forma de instruções em ladder no CLP? Pois é, meu caro e minha cara, esse vídeo é para você. Vamos lá? Aqui nós temos as instruções básicas que vão nos permitir implementar uma grande quantidade de expressões e funções booleanas. Por exemplo, se você quiser implementar um contato normalmente aberto, uma lógica de contato normalmente aberto, você poderá usar recursos desse símbolo gráfico no seu programa em ladder. Então essa instrução caracteriza a memorização ou carregar na memória. Se você quiser fazer um contato normalmente fechado, você vem para esse tipo de instrução. A lógica OR, ela pode ser implementada com dois contatos em paralelo. A lógica OR negado, você pode implementar com um contato normalmente aberto em paralelo com outro contato normalmente fechado. E observe que essa lógica não é igual à lógica NOR. A lógica AND ou lógica E, ela pode ser implementada com dois contatos em série. A lógica E negada, ela pode ser implementada com um contato normalmente aberto em série com um contato normalmente fechado. Observe aqui também que essa lógica é diferente da lógica NAND. Veja aqui nesse caso onde eu estou destacando dois tipos de lógicas interessantes. Elas são lógicas com característica de função retentiva, ou seja, você tem aqui a opção de implementar um AND retentivo com armazenamento do seu estado lógico. Da mesma forma, você pode fazer a implementação também de uma instrução OR retentiva. E para os contatos de saída, instruções de saída, você pode recorrer basicamente a essas opções, onde você tem a opção de uma bobina de saída normalmente aberta e uma bobina de saída com a lógica invertida, normalmente fechada. Você pode pegar então agora equações ou expressões booleanas com base no tipo de instrução básica que você já viu e as funções lógicas implementadas em ladder. E dependendo da tarefa ou do problema de lógica combinacional, você pode fazer agora a adequação e implementação em lógica ladder. Por exemplo, você tem aqui no caso a implementação nesse exemplo 1, né, equivalente em ladder, duas operações básicas. Aqui você vai fazer uma implementação de uma função lógica OR, aqui no caso A ou B, e o resultado disso efetuando a operação de uma função lógica AND com C. De forma equivalente, você tem aqui um OR exclusivo, né, implementado em lógica ladder também. Revisando de momentos anteriores, a motivação inicial para a gente fazer essa brincadeira aqui é basicamente substituir diagramas de lógica relé muito usados em acionamento de máquinas, em comandos elétricos, para embarcar toda essa lógica, a relé, numa lógica de programação que o CLP entenda. E basicamente a lógica mais usual que a gente tem encontrado é a lógica ladder. E a linguagem de programação do CLP é uma forma como a gente pode pegar essas instruções básicas que a gente destacou anteriormente, vão ter outras instruções mais avançadas, mas inicialmente a gente pode pegar essas instruções básicas de lógica booleana, essencialmente, e implementar ela de modo a transmitir uma tarefa ou comandos para o CLP. Veja nesse exemplo uma lógica bem simples para ligar e desligar um motor. Neste caso, as instruções que a gente tem elementares são contatos do tipo normalmente aberto, como você pode ver aqui, esse contato M normalmente aberto, e contatos do tipo normalmente fechado, como você pode ver aqui, esse contato intermediário no degrau 2. Adicionalmente, a gente tem contatos para representar as bobinas de energização dos relés, então, ou dos contactores. Então seria basicamente esse tipo de representação aqui, onde eu estou passando o mouse em cima, né, dessa bobina de saída M. Você tem também outras bobinas de saída G e R aqui para apresentar a ativação de sinalizadores. Já nesse exemplo você pode perceber uma coisa interessante, que é o que a gente chama de contato de selo em partida de motores. Vamos olhar aqui com mais atenção nesse trecho aqui. Os tipos de dispositivos de entradas que nós temos são basicamente botoeiras ou aquela chave push button, né? Quando você pressiona, ela vai para um estado lógico, mas aí ao momento que você tira o dedo, deixa de pressionar ela, ela volta para o estado anterior. Ela é diferente daquelas chaves seletoras. Então por isso, se você fizer a implementação dessa lógica sem usar o selo, quando você tirar a pressão da botoeira,
a máquina vai parar. Então, para isso você precisa fazer um contato de selo, uma selagem nos terminais do contactor. E aí é que vem o contato de selo. Então, o contato de selo parte do princípio basicamente de você usar os mesmos contatos de energização do contactor como um contato interno, um contato normalmente aberto, para fazer esse ramo em paralelo, ou seja, conectar o terminal normalmente aberto do contactor, a bobina de energização, em paralelo com a botoeira, ou a variável de entrada-partida. Deste modo, ao tirar a energização da botoeira, né, ela vai voltar para o estado zero, você vai ter esse caminho de energização do fluxo de energia para manter ainda os terminais do contactor acionados, energizados. Certo? Então, basicamente, seria essa a ideia de princípio de funcionamento do contato de selo. Né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Isso é interessante porque mantém a energização, como a gente mostrou já anteriormente, mesmo quando a botoeira, aqui nesse caso a variável lógica partida, ela for igual a zero, ou seja, em seu estado como está na figura aqui. Muito bem, então essa lógica implementada com diagrama relé, nós podemos embarcar ela quando usamos um CLP. Através da linguagem de programação ladder, nós podemos pegar toda essa lógica que foi utilizada para a instalação a relé e embarcar ela aqui no programa ladder, aqui na parte intermediária dessa figura. Então aqui você pode perceber os contatos embarcados no programa ladder. A botoeira de parada ela é representada por um contato aqui, como você pode observar na figura. Botoeira de partida também. Essa OL aqui é a representação também de um relé térmico, um relé de sobrecarga, como a gente vai mostrar aqui na sequência. E aí você tem também a representação no programa ladder dos contatos de saída, aqui M, G e R, que vão ser associados com os pontos de conexão realmente dos módulos de saída aqui, que vão ter dispositivos físicos. Então, para ilustrar melhor aqui, você tem, pessoal, a botoeira de parada seria uma coisa desse tipo aqui, conectado no módulo de entrada fisicamente, e aí dependendo do estado lógico liga ou desliga, você vai enviar um estado interno para um ponto da memória dentro do programa do usuário do CLP. Da mesma forma, você pode observar aqui a botoeira em contato de partida, né? A botoeira de partida ela vai entrar também num ponto do módulo de entrada, e você tem também aqui um relé de sobrecarga que geralmente é usado para fins de proteção do motor. Ele entra aqui como uma lógica normalmente fechada, né, fisicamente, fora do programa ladder, mas dentro você pode usar uma lógica normalmente aberta. E uma ilustração melhor aqui para os dispositivos de saída, você pode ver aqui, nós temos o contactor representado pela variável M. Perceba que essa bobina de saída M, ela vai energizar esse ponto aqui do módulo de saída. Quando você acionar esse ponto, você vai mandar um sinal de nível lógico alto, ou seja, vai energizar, mandar tensão positiva ou tensão fase neutra, né? Se ele for um módulo de contactor corrente alternada, você vai energizar esses pontos aqui 13 e 14 das bobinas de energização do contactor, onde esses outros pontos vão estar ligados nos terminais da máquina, ou seja, no circuito de potência, o circuito de força da máquina. Esses pontos 13 e 14 vão estar ligados nos terminais do circuito de comando. Adicionalmente, você tem também outros dois contatos de saída associados com sinalizadores. Então, quando a máquina é energizada, o sistema é energizado, por padronização você tem a sinalização vermelha, aqui, né, o R. Quando você acionar aqui a bobina de saída M, observe o degrau 3, ele vai acionar também a sinalizadora de cor vermelha, aqui, R. Então isso aqui vai estar acionado como um indicativo de alerta. E quando o sistema estiver desenergizado, a sinalizadora verde, aqui G, né, de green, vai estar ligada, indicando que o sistema está pronto para partir. Pessoal, aqui é uma foto mostrando como seria os circuitos que eu comentei anteriormente. O circuito de força, o circuito de potência está aqui em cinza, né, onde você liga realmente a máquina elétrica e as três fases, considere aqui um motor trifásico, sistema trifásico. E aqui em azul, nesse destaque em azul, você tem a lógica do selo implementada em diagrama relé.
Bom, pessoal, era isso. Deixa aqui algumas leituras complementares, práticas, exercícios, sugestões. E para quem não entendeu muito bem ainda essa parte de partida direta de motores, vocês vão ver em outro momento também, outra disciplina. Vocês podem olhar também uma videoaula do professor Wilson, do IFAL, do nosso campus Palmeiras dos Índios, que detalha bem mais esse princípio de funcionamento. Bons estudos e até a próxima.